Oi, pessoal. Bom, então para dar continuidade ao nosso conteúdo de estrutura atômica, hoje a gente vai ver um pouquinho das semelhanças atômicas, tá? Então, na verdade, isso a gente já viu lá no nono ano, né? Então, só para a gente dar uma relembrada nessa parte, né? Dar uma refrescada aí, tá? Então, né, vocês viram lá na aula passada, né, como que a gente define número de elétrons, número de prótons, número de massa, número de nêutrons, né, dos átomos, então, dos nossos elementos químicos. Então, aqui a gente tem as semelhanças atômicas. Então, nós temos três tipos de semelhanças atômicas: os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Tá? Então, né, como que a gente define cada uma dessas semelhanças? Então, coloquei aqui para vocês, né? Os isótopos, então, são quando aqueles átomos, né, que possuem igual número de prótons. Então, dois ou mais átomos que eles possuem o mesmo número de prótons. Então, coloquei aqui o exemplo do magnésio. Então, nós temos três isótopos do magnésio aqui. Então, todos eles têm a mesma quantidade de prótons. Lembrando que a gente vê a quantidade de prótons sempre pelo número atômico, que é representado aqui na parte de baixo do elemento. Então, aqui eu tenho magnésio com 12 prótons, este magnésio com 12 prótons e este magnésio com 12 prótons. Qual é a diferença entre eles? O número de massa, que eu represento aqui em cima. Então, um tem massa 24, o outro tem massa 25 e outro tem massa 26. Tá? Então, eles são isótopos porque eles possuem igual número de prótons e diferente número de massa. A próxima semelhança que a gente tem aqui são os isóbaros. Então, os isóbaros, eles possuem igual número de massa. Então, os isóbaros, eles são o contrário dos isótopos. Então, eu tenho aqui o elemento carbono, que ele tem 6 prótons e número de massa 14, e o elemento nitrogênio, que ele tem 7 prótons, que é o seu número atômico, e número de massa 14. Então, são dois elementos, né, dois átomos, que eles possuem diferente número de prótons, mas eles têm em comum o mesmo número de massa, tá? E por último aqui, nós vamos ter os isótonos. Os isótonos, então, são aqueles que possuem igual número de nêutrons. Então, eles vão ter tanto o número de prótons, que é o número atômico, quanto o número de massa diferente, porém, eles vão ter a mesma quantidade de nêutrons. Lembrando, né, como que a gente sabe qual é a quantidade de nêutrons de um átomo? A gente pega o número de massa e faz menos o número de prótons. Então, sempre o de cima, que é o maior, menos o de baixo, que é o menor. Então, aqui eu tenho o cloro, com número de massa 37, número de prótons, né, que é o número atômico 17. Se eu fizer 37 menos 17, eu vou ter número de nêutrons igual a 20. E aí, aqui eu tenho o cálcio, né, que eu tenho massa 40 e número de prótons 20. Se eu fizer 40 menos 20 para descobrir o número de nêutrons, eu também vou ter 20 nêutrons. Então, eles são isótopos. Agora, como que eu faço, né, para lembrar o que cada um desses nomes quer dizer? Se eu prestar atenção na palavra, né, por exemplo aqui, isótopos, qual é a letrinha que eu tenho ali no meio, né, dessa palavra? Eu tenho a letra P. E a letra P me indica número de prótons. Então, eu sei que os isótopos, eles possuem o mesmo número de prótons. Os isóbaros, eu tenho ali no meio da palavra a letrinha A. E aí, lembrando que o número de massa a gente representa pela letra A. Então, os isóbaros, que tem a letra A no meio da palavra, eles possuem igual número de massa. E os isótonos, que tem então no meio da palavrinha a letra N, eles vão ter o mesmo número de nêutrons. Então, lembrando que a letra N representa o número de nêutrons, certo? Aí fica mais fácil da gente associar e da gente lembrar o que quer dizer cada uma das semelhanças, certo? Então, pessoal, né, desejo para vocês aí um bom trabalho, né? Agora vocês têm alguns exercícios aí no questionário do AVA para resolver, né? Lembrando que estou disponível para vocês sempre no horário das nossas aulas.
Então, qualquer dúvida vocês podem me chamar, podem perguntar, que eu ajudo vocês, certo? Então, bons estudos, bom trabalho e até a próxima!